bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Família. Eu e meu companheiro de todas as horas, Tiagão, estamos aqui hoje muito animados. São exatamente 9h30 da noite, então vocês valorizem a gente, domingão, 9h30 da noite, e a gente aqui gravando, né, amor? Delícia, amor. O que anima estar aqui são os convidados. É verdade, é verdade. Mas nós queremos fazer, antes de fazer nossos convidados bem-vindos, nós gostaríamos de agradecer aos nossos 2 patrocinadores. Primeiro, que nos dá esse espaço maravilhoso, mas que o business dele mesmo está aqui embaixo, tá? Que é a galera da Russ & Torque, que conserta os nossos carros. É uma oficina maravilhosa de amigos queridos, então se você mora aqui em Utah, por favor, venham para cá, que vocês vão ter o melhor conserto que vocês podem com segurança no carro de vocês. E também nós temos o nosso insurance, que é o insurance que cuida de todo o seguro de saúde, vida, carro, casa, negócio, tudo. Então, se você precisa de seguro, então conte com ele, está aqui embaixo. O Instagram de todos dos nossos 2 patrocinadores, e a gente espera que vocês entrem em contato. E é em português, tá, pessoal? É em português e espanhol, porque esse mocinho aqui fala espanhol. Pouquito. Bem pouquito. Enfim, então esses são os nossos 2 patrocinadores. E agora vamos fazer bem-vindos. Ela veio tão linda que eu quase tive que ir pra casa trocar de roupa, tá? Trazer uma nova roupa. Bem-vinda, Bárbara e Marcos. Marco ou Marcos? Marcos, com S. Tá. É que nem Luke e Lucas, né? Pra quê? Não, Né? Fazia só um e pronto. Mas gente. Vocês estão complicando a vida. Bem-vindos, gente. Obrigado, a gente agradece o convite. Fala um pouquinho de vocês pra gente, a introdução. De onde vocês são? O que vocês... Tipo o Globo Repórter. O que come? Onde vive? Bom, então meu nome é Bárbara Alves, né? Eu sou casada com o Marcos. Nós somos casados, deixa eu ver, desde 2017. Nós somos... Bom, sou brasileira, né? Nós morávamos em São Paulo, capital, antes de vir pra cá, pra Utah, nos Estados Unidos. Nós nos conhecemos aqui. Eu vim para estudar inglês, basicamente vim para aprender um novo idioma e queria também cursar a faculdade. Então, que mais? Nós temos 4 filhos juntos, né? O Nando, que já tem 13 anos. Temos a Nicole, de 7, a Rebeca, que tem 4, e a Melissa, que tem 9 meses. Gente, vocês estão muito cheios de filhos. Tá. Por isso o horário, né? Que é só isso, assim. A gente só consegue ter um tempo livre depois das 9 da noite, né? Então tem que fazer... esses podcasts tem que ser só depois das 9, a gente tá um pouco mais livre. Mas, deixa eu ver, eu sou formada em marketing, eu estudei agora chama Ensign Business College, né? Eu fiz primeiro um curso de inglês e depois de passar no TOEFL, entrei na faculdade. Trabalhei na área por muitos anos, trabalhava desde o Brasil, fiz faculdade no Brasil também no mesmo curso. Depois eu trabalhava numa agência de marketing lá. Vim pra cá, transferi meu trabalho, continuei trabalhando home office, né? Tipo, daqui mais pra empresa de lá. E continuei nessa área, continuei cursando o meu curso, terminei e me graduei aqui. E pouco tempo atrás eu parei de trabalhar por causa das crianças e tudo mais, mas eu adorava essa área, tava muito feliz, mas também adoro ser mãe e agora eu sou mãe 100% do tempo. Nossa, Bárbara, eu não sabia que você tinha parado de trabalhar, então, porque também com a Melissa agora, nenezinha é mais complicado, né? Sim, também. E com o Nando jogador, né? Porque Que aí é mais complicado, porque ele joga futebol, você roda, né? É uma mãe turista, né? 100% do tempo. Mas o que é engraçado também é que eu parei de trabalhar. A Rebeca, acho que tinha quase 1 aninho na época. Hoje ela tem 4 para 5, né? E o principal motivo não foi nem, assim, ela tão pequena. Foi principalmente o Nando. Porque ele já tava, tipo, com uns 10, quase 11 anos. E a gente começou a perceber, assim, que ele tava muito distante, muito rebelde. Eu trabalhava 100%, tipo, das 9 às 5, era presencial, então começou a ficar muito apertado o nosso relacionamento com o Nando. E aí foi quando eu falei, a gente tá perdendo o Nando. E por mais que as crianças pequenas também estão sentindo a minha falta, eu acho que mais ele, por já entender, tá se distanciando, tá muito quieto, tá muito sozinho. Falei, alguma coisa tem que mudar aqui. E aí a gente conversou.
E o Marcos falou, não, vai, eu seguro as pontas aqui. E aí eu parei de trabalhar, com certeza por causa das crianças pequenas também, mas principalmente por ele estar numa idade já, assim, muito, que eu senti muito crucial, sabe? Queria estar mais perto dele, porque eu senti que eu estava aos poucos, assim, deixando ele muito sozinho, muito distante, muito mais perto dos amigos. E sentindo que tava perdendo ele, realmente. Falei, não, alguma coisa tem que mudar e não dá pra abrir mão das crianças, então vou ter que abrir mão do meu trabalho. Então foi isso, eu parei de trabalhar principalmente por causa dele, né? Quanto maior, parece que sente mais, né? A gente pensa que é pequenininho que sente mais, mas acho que vai ficando mais velho, vai chegando, ele já tá numa idade agora, ele tá com 13, né? Que você falou. Tá com Agora 13. chegou a adolescência. Socorro. Ai, meu pai. Fale um pouquinho, Marcos, de você pra gente. Meu nome é Marcos Alves, eu conheci a Bárbara também, a gente se conheceu aqui nos Estados Unidos. Eu logo após a minha missão e tudo mais decidi vir para cá. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 20 anos de idade e a minha meta era ficar temporariamente, ficar no máximo 4, 5 anos, vir para cá estudar e depois voltar para o Brasil, continuar minha vida lá, e esses eram os planos. Mas uma vez conhecendo a Bárbara, se casando, vieram os filhos, toda a ideia de voltar para o Brasil parece que ficou muito longe. A gente ama o Brasil, a gente vai ainda uma vez por ano, a gente passeia, vai para lá, a gente ama o nosso país, a cultura, mas tem se tornado cada vez mais difícil a ideia de se mudar com a família e recomeçar tudo do zero ou fazer alguma coisa lá. A gente ainda tem o desejo de fazer isso talvez no futuro, mas por enquanto tem sido essa ideia a gente continuar aqui. E não, eu gostei muito do que você falou em relação ao Nando, né? A gente se preocupa muito com os pequenininhos, mas são os mais velhos que a gente sente que o tempo está acabando, né? A gente tem aquele relógio onde a gente sabe que a gente vai poder contar com nossos filhos pelo menos até uns 18 anos, e quando a gente começou a colocar na ponta do lápis e viu que o Nando já ia fazer 11, 12, a gente falou, pô, peraí, a gente precisa estar mais perto dele. A gente não queria... Como imigrantes, a gente se conheceu aqui, então eu e a Bárbara, a gente sempre foi muito perto um do outro e sempre contou muito um com o outro. A gente não teve pais, tios, família, aquela quantidade de amigos já estabelecidos para poder dar um suporte pra gente. Então, nosso relacionamento sempre foi muito forte porque eu olhei para ela, olhou para mim e falou, gente, vamos para cima e vamos conquistar o mundo. Então, esse foi o nosso sentimento desde o primeiro dia namorando e se conhecendo. E realmente com nossos filhos a gente sente que isso é muito importante, de ter esse sentimento que a gente estava lá presente, e isso foi sempre muito bom pra gente. Legal. Sabe o que eu gosto das apresentações? É porque sempre tem um pontinho que a gente não conhecia, né? Por exemplo, sabia que vocês tinham se conhecido aqui? Eu pensei que vocês já tinham vindo do Brasil casados. Não, aí eu vim visto de estudante, Marcos visto de estudante, os dois da F1, Nando meu dependente. Não se conheciam do Brasil, nada, se conheceram aqui mesmo. Eu conheci a família da Bárbara por cima, mas eu nunca tinha visto a Bárbara. O Marcos, ele e conhecia nada do as tipo. minhas irmãs. Elas ensaiaram um festival de música e dança do ORM, que ele fez parte. E elas, na época, assim, eu tava numa outra fase da minha vida, então eu nunca tinha visto o Marcos na vida. Quando a gente mudou pra cá, a gente se conheceu, ele fazendo inglês, eu fazendo inglês, 2 estudantes imigrantes começando a vida, ganhando sei lá quanto de salário mínimo por hora. Nossa, foi assim... Eu era menos que o salário mínimo, porque eu era estudante, e como estudante você tem um mínimo de horas que você podia trabalhar. Então era bem apertadinho. Mínimo do mínimo. Era 20 horas por semana. Era isso. Metade do trabalho. Eu sei que a Andressa deve estar cheia das perguntas, mas eu tenho só um ponto aqui que me chamou a atenção, Bárbara, da tua apresentação, é que a tua decisão, junto com o Marcos, logicamente, de parar de trabalhar para olhar para o Nando, especialmente, que é o mais velho que vocês têm, né? Tu se arrepende disso? Não. Olhando hoje? Não, de ter parado de trabalhar, não. E sabe que é muito engraçado, porque eu sempre atrelei o meu sucesso, assim, tipo, como pessoa, como mulher, como, sei lá, tudo, ao trabalho. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade lá no Brasil, e eu conheci, ele era da minha igreja, me apresentou o chefe e tudo mais, fiz uma entrevista, comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos, para 18. E eu adorava aquilo, eu olhava assim, sei lá, meu pai sempre, da minha família, foi sempre quem trabalhou. Minha mãe, ela sempre ficou em casa 100% do tempo, e eu
na minha fase de adolescência, era muito assim, achava meu pai o meu herói, e eu admirava muito isso nele. Eu falava, eu quero ser igual, eu quero trabalhar, eu quero ser aquela pessoa assim, meio que workaholic mesmo, né? Pra ser produtiva nessa vida. Exato, e eu achava assim, não, quem fica em casa é tipo, não quero isso, sabe? Pra mim, eu quero, tipo, ser dona de empresa, eu quero estar lá na frente. E então, pra tomar uma decisão de, assim, ok, vou parar tudo isso, todos esses planos de carreira, esses projetos, pra ser 100% mãe, eu tava indo contra tudo isso que eu acreditava. Foi realmente, assim, uma contradição de vida. De falar, nossa, mas eu tô me tornando exatamente a pessoa que, né, a minha mãe, tipo, que ficou em casa com os filhos. E eu tive que aprender a amar isso. E a me encontrar na maternidade, ver todos os benefícios que isso me trazia, sabe? Tipo, que não estavam mais atrelados ali à empresa, ou ter um cargo, ou ser reconhecida pelas coisas que eu fazia no mundo ali de trabalho, e sim dentro do meu próprio lar, onde você não é reconhecida, né? Você não aparece ali... Diretamente, tipo, né? Diretamente, exatamente. Ninguém anuncia seu nome no microfone lá, parabéns, Bárbara, pelos... Né? Funcionário do mês. Exato, estrelinha, Não, realmente é outro tipo de reconhecimento. Mas não trocaria. Hoje eu amo, e eu até brigo com o Marcos. Acho que o fato de eu ter querido ter uma outra filha, depois de tantos anos, né? A Rebeca já tinha, 3 anos, é medo dele querer que eu voltasse a trabalhar. Vamos ter mais um filho? Quem sabe eu fico mais uns anos em casa, sabe? Eu gosto tanto dessa vida hoje, de cuidar deles, de estar... E também não fico assim, virei mãe agora, quer dizer que eu fico 100% em casa, Não, eu gosto de passear, eu tenho rotina, a gente... Enfim, eles seguem ali, eles têm tarefas pra fazer, a gente meio que se vira, não virou uma várzea também, não, porque eu tô em casa, A sabe? Bárbara conseguiu trazer um pouco dessa experiência corporativa, de empresa, de trabalho pro nosso lar. Então, as crianças têm rotina, têm calendário, você abre o calendário da semana, você sabe tudo o que vai acontecer. Ela tem horário também, então ela fala, olha, eu sou mãe das 8 às 5. Deu 5 horas, eu tô clocking out, eu já larguei. Não, colocar o mesmo, assim, tipo, falar, resolvam-se. Então, é interessante, porque esse equilíbrio e também ver o trabalho como mãe como realmente uma função primordial e dar toda essa atenção de se organizar, de fazer calendário, de deixar as crianças ativas e com calendários. Então, eu sempre elogio muito a Bárbara por essa decisão que ela tomou. E eu espero que ela realmente se sinta muito valorizada, porque talvez a sociedade não valorize tanto as mulheres que tomam essa decisão. Mas eu posso dizer que para nossa família fez uma diferença gigantesca. E hoje nós temos 4 filhos que eu tenho visto o desenvolvimento, o progresso de cada um deles, e eu dou totalmente os créditos à Bárbara por estar ali com eles, por estar no dia a dia perto deles. E isso tem impactado a gente gigantemente. Eu sei que vocês também têm filhos adolescentes, eu sei que vocês provavelmente também tiveram que uma hora falar, poxa, a gente não pode perder eles, precisa estar pertinho deles. E a gente sabe o quão importante é poder olhar para os nossos filhos e falar, poxa, a gente não é perfeito, nós não somos pais perfeitos, mas nossos filhos têm tomado boas decisões e têm se tornado boas pessoas, que é o que a gente quer no final de contas, né? Mas eu gosto dessa perspectiva que você trouxe, Bárbara, e Marcos reconhecendo isso, é meio que uma coisa corporativa que você trouxe e colocou dentro de casa. Porque na normalidade, a gente vê a mãe que acorda, aquela correria, que tá com o cabelo assim, ó, desculpa aí, pessoal, mas tá com o cabelo assim pra cima, que ela não dá conta nem dela, nem da vida, nem do filho. Às vezes nem de tomar um banho, né? Às vezes a gente toma um banho com o filho berrando ali na porta, né? E essa organização que você conseguiu trazer de fora do trabalho para dentro de casa, eu realmente nunca tinha ouvido alguma coisa assim. E eu tô bem impressionada, porque olhando para trás, né, amor, eu me vejo assim completamente ao contrário de tudo isso. Eu me vejo dentro de casa, porque eu não trabalhava também, mas eu me via desorganizada. Olhando e falava, não, tem que levar a menina na escola, troca a roupa. Aquela correria, tem que tomar banho. E vira uma gritaria, vira uma confusão, porque faltou organização, faltou um pouquinho de calendário, um pouquinho de disciplina ali. E hoje eu voltei a trabalhar. Na verdade, com as crianças eu não trabalhei, fazia foto, trabalhava, mas eu fazia o meu horário. E agora eu tenho um trabalho de 8 às 5. Gente, é uma loucura. E eu nunca senti culpa, porque eu saía, fotografava 2, 3 horas, voltava, eu estava em casa. Só que agora eu passo o dia inteiro. Se eu tô comendo no restaurante, eu fico pensando, gente,
Hoje eu não fiz almoço. Esses dias eu caí numa dessa, caramba! Eu acho que esse é o sentimento, na hora, assim, me veio, eu acho que esse é o sentimento que uma mulher que trabalha fora sente. Essa culpa, né? Essa culpa tá de... presente. por que eu tô comendo fora uma comida super legal, super gostosa, super cara, e meu filho tá em casa, tem pão, queijo, presunto, né? E hoje, aos 45 anos, eu tô experimentando aquilo que você experimentou lá atrás. Inverteu um pouquinho, né? E a gente tem se esforçado muito para ser mais organizado. Então, eu vou pra academia 8 horas da manhã, eu tô lá, bonitinha, chego em casa 9h30, faço o almoço. 9h30 da manhã, minha filha, minha casa tá cheirando a restaurante. Que a casa aqui não abre, né? Essas janelas. A casa fede a comida, não cheira a comida, que fica ali dias, né? Então, 9h30 da manhã eu faço a comida, tomo banho e vou trabalhar. Pra eu poder sair de casa tendo uma consciência mais tranquila. O dia com certeza é outro quando você faz isso. Eu, pelo menos, quando acordo, né? Antes era... Quando eu parei de trabalhar, foi realmente um pouco uma adaptação, né? Eu me via, assim, dormindo tarde, acordando tarde. Levei um tempo, assim, pra entender, peraí, o que tá acontecendo aqui? Eu não tenho compromisso, eu não tenho horário, eu não tenho chefe me cobrando que eu não tô. Então, levei uns dias realmente pra entrar nesse sistema de, ok, bora, tenho que fazer alguma coisa aqui diferente. Então, porque antes o dia meio que tomava conta de mim. Eu olhava, acordava tarde, já eram tipo 10 da manhã. E isso estava sendo muito ruim, estava sendo ruim para as crianças, era essa correria toda. Quando eu comecei a entender que eu tenho que dormir cedo, eu tenho que acordar cedo, eu fecho o olho, vou pra academia, deixo as coisas do jeito que estão, eu volto, tomo um banho, me troco, maqueio, coloco uma roupa, bora... Começou o dia. Exato, entendeu? Cuidei de mim, cuido deles, cuido da casa. Aí as coisas fluem, sabe? Mas eu tento hoje me priorizar, colocar eles, né, depois, porque se eu tô bem, eu sei que eles vão estar bem. E a casa, e a nossa rotina, e as coisas que a gente tem que fazer na rua, e tudo flui muito melhor. Assim, é gigantesca a diferença quando você se coloca em primeiro lugar e quando você se organiza. Basicamente é isso. E eu, né, igual você falou dos cabelos e tudo mais, eu era assim, se alguém me ligasse, Bárbara, putz, quer sair comigo? Não, eu antes estava tipo, não posso, eu ainda tenho que me trocar. Hoje em dia, não, bora, eu tô pronta, sabe? Já tô arrumada, já fiz as coisas, né, já tem louça na máquina de lavar, outra na máquina de lavar roupa, a comida já tá pronta, as coisas já estão, eu tô no topo das coisas e não as coisas estão em cima de mim, sabe? Então essa inversão, quando você tá em cima, você tá gerenciando a sua casa, tudo flui. Porque se você faz ao contrário, aí é uma bagunça realmente. E é um caos eterno, essa desorganização, gritaria, que você quer sair, fechar a porta, deixar as crianças e sair correndo. Porque você tá deixando as coisas te dominarem, né? Ficarem em cima de você e não você em cima delas. Então quando você muda isso, tudo flui tão melhor. É tão mais gostoso, as crianças estão mais felizes, é ótimo. É engraçado tu trazer esse ponto, Bárbara, porque eu lembro de uma conversa, amor, que tu teve com acho que uma amiga nossa, a Ruth Judinger. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas basicamente o que ela estava dizendo é que eu lembro que numa conversa a Andresa estava tipo com ela assim, falando sobre o estresse, sobre sobrecarregada, aquela coisa toda, e ela muito centrada assim, muito serena, ela olhou assim e falou, você só está desorganizada. E foi uma frase assim tão forte, que mexeu tanto que a Andresa falou, não, como assim? Peraí, onde é que tá? Ela falou, como você mesmo falou, você precisa organizar seu dia, você tem que ter as suas prioridades, você tem que cuidar disso, tem que fazer aquilo. Não deixe que as coisas dominem você que domina as coisas, e aí você vai ter seu dia muito melhor. E esse estresse que hoje está causando vai sair, porque você agora tem um controle maior sobre a situação, você administra melhor o seu tempo, e agora você vai saber, entrou uma coisa, é prioridade? Não, deixa de lado, não posso fazer agora. Não tem problema em te dizer não. E não tem problema em dizer sim. Aí só precisa saber onde é que vai encaixar no seu devido tempo, né? Ela falou sobre... Eu lembro quando ela falou isso, ela falou tem muita gente tomando remédio para ansiedade e a pessoa não está ansiosa, ela está desorganizada. E ela falou um assunto que é até difícil falar isso para algumas pessoas que não estão prontas para ouvir. E ela foi falando aquilo foi entrando, eu falei assim, não, eu não tomo remédio para ansiedade, mas eu realmente estou desorganizada. E hoje eu tenho até o dia de lavar meu cabelo. Então, domingo eu lavo meu cabelo para ir para a igreja bem bonitinha. Aí eu lavo meu cabelo na quarta,
Então, se você quer me ver feia, você tem que ir antes de eu acordar. Porque quando eu acordar, você vai me ver feia. O susto tá ali, O né? susto tá ali. Terça-feira à noite é o dia, então. Não, é de manhã. Não, gato. O negócio é o seguinte, eu Ao longo acordo... do dia tem um processo, Não, né? eu acordo, eu já passo minha maquiagenzinha basiquinha, aquela soleira aqui, ó, bate aqui no joelho, amor. Então eu tenho que passar antes de eu ir pra academia. Então eu tenho organização hoje pra lavar meu cabelo. Eu tenho organização agora, eu troco nossa roupa de cama aos sábados. Então sábado é o dia que eu ligo pro meu pai mora em Portugal. É muito ruim o horário, porque durante a semana ele vai pra creche do vovô. Então eu tenho que ligar, eu não consigo ter tempo pra ligar pra ele. São 7 horas de fuso, né? de fuso. Realmente tem que ter uma organização Tem até que pra ter. ligar pra É ele. muito doido isso. Eu vou ligar pro meu pai agora. Não, agora é 11 horas da noite. Eu não vou ligar pro meu pai 11 horas da noite. Então, quando a Ruth falou isso, eu fiquei pensando quantas coisas na minha vida estão desorganizadas. Por isso eu tô tão estressada. Por isso eu tô tão pilhada. Por isso eu não consigo emagrecer. Por isso eu não consigo comer bem. Por que eu não como bem? Eu não tenho tempo decente para ir no mercado. Toda segunda, eu tenho uma amiga que treina comigo, toda segunda ela vai ao mercado. Quando ela chegou pra mim um dia, hoje é dia de eu ir no mercado, toda segunda eu vou. Falei, como assim, gente? Ela tem um dia certo de ir no mercado. Como Não é assim? quando acaba a comida. Não é quando acaba, é toda segunda. E cada conversa que eu tenho com ela, a Roberta, ela tem um dia pra tudo. Você nunca vai ver aquela mulher louca. Ela tem 3 filhos e a vida dela tem disciplina pra tudo. Ela tá no topo, olhando tudo que tem que fazer. Eu adorei isso tem que virar um reel, viu, Humberto? Porque isso foi sensacional. Bom, a gente tem um monte de coisa para falar com vocês, mas tem um assunto que eu acho que a gente vai bater papo aqui agora, que eu acho que é uma coisa que não é tão comum com membros de igreja. Não vou falar da nossa igreja, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós somos cristãos. Então, acho que nós vamos abranger agora muita gente, né? Quando a gente fala cristão, não só da nossa igreja. É um assunto que não é muito falado, não é muito típico, mas que ultimamente tem se tornado mais comum do que a gente imagina. Quando vocês se casaram, se conheceram, você já tinha um filho. E a gente queria que vocês falassem um pouquinho, eu tenho várias perguntas, eu sei que vocês são bons de bater papo. Como que foi para você... Vamos começar com quem? Talvez com o Marcos. Como foi para você quando você... O primeiro bate-papo, a Bárbara já disse que tinha um filho. Como foi isso para você? Eu já sabia que a Bárbara havia sido casada. Como ela mencionou, eu conhecia as irmãs dela e não conheci ela porque ela tinha recentemente se casado e já tinha o Nando. Então, quando eu conheci a Bárbara, eu já sabia da existência do Nando e sabia também do relacionamento que ela teve antes. E no começo existe realmente aquele concern, né? Aquela dificuldade, preocupação de você falar, poxa, no meu caso, por exemplo, eu nunca tinha namorado, Ninguém. Sabia disso? Eu sou a primeira namorada. A Bárbara é minha primeira e única namorada. Tô com medo, amor. Terminar esse podcast, quanto mais revelação vai sair aqui? Ó. Tá? Cara, tu é bonito. Ninguém chegou junto, amigo. Eu tinha Sorte tua, Bárbara. Eu tinha feito a meta de não namorar com ninguém antes de servir uma missão pela igreja. Então eu falei, olha, eu vou me esforçar, me preparar para ser um bom missionário, e esse era o meu foco. Então eu com 16 anos, 17 anos, era isso que eu queria. Eu queria ser um bom missionário, e qualquer coisa que me desviasse dessa ideia, para mim, era contrário ao que eu acreditava e o que eu queria. E eu, desde pequeno, sempre fazia uma oração, falando, Senhor, eu não conheço a minha esposa, mas quero que o Senhor prepare minha esposa para ela fazer a parte dela. Preparou tão bem que já veio com filho, com casa, carro, já veio completa. Agora tá explicado. Entendeu? Mas, no princípio, o meu relacionamento com a Bárbara foi realmente mais de amizade. Eu queria ser amigo dela, queria conhecer ela. E a gente começou a se tornar amigo, a gente começou a ir para reunião familiar, a gente começou a sair juntos e sempre foi muito agradável estar com a Bárbara. A gente passava 5, 6, 7 horas conversando e eu sentia, poxa, eu não quero parar de estar perto dela, não quero ficar longe dela. Mas eu sempre me questionava, falava, poxa, eu recusei tantas moças, sempre me guardei, sempre quis buscar alguém. Eu tinha um padrão de perfeição que eu queria aquela pessoa perfeita. Então, no começo, para mim, foi um pouco difícil me qualificar, tomar essa decisão em relação à Bárbara. Mas o que a gente aprende na igreja, a grande essência,
é que a gente não pode julgar as pessoas, que a gente precisa entender a decisão das pessoas, e eu me senti, de uma certa maneira, um hipócrita no começo do namoro com a Bárbara, dizendo, poxa, ela é linda, ela é super agradável, eu tô adorando ela, e eu vou julgar ela porque ela já teve um relacionamento, ou ela tem um filho. Eu me senti um hipócrita por um certo momento, falando, poxa, eu estou julgando ela e é totalmente contrário ao que a gente aprende no dia a dia da igreja. Então, para mim, foi realmente uma experiência de falar, poxa, eu preciso entender o que a gente aprende no dia a dia da igreja, e para mim foi muito importante essa decisão, e embora no começo realmente houve essa preocupação, logo em seguida houve um amor gigantesco pelo Nando. Eu sabia onde eu estava me envolvendo, então quando eu conheci a Bárbara, logo no comecinho, eu já entrei sabendo que eu não estava entrando num relacionamento só para passar tempo. Meu relacionamento com ela era com o intuito de se casar, de constituir uma família, e essa foi a minha mentalidade, mais ou menos, quando a gente se conheceu. O Nando tinha, talvez a minha pergunta, quantos anos o Nando tinha nessa Quando eu época? conheci a Bárbara, a gente se viu pela primeira vez, ele tinha 2 anos. Um nenetinho. E aí, E ele morava aqui com você. Aham, sim. Quando eu vim pra cá, eu coloquei o Nando debaixo do braço e vim com ele sozinha. Eu tinha uma irmã que morava aqui já, mas ela tinha a vida dela também, morava com outras, né, colegas de quarto. Então, eu tive que me virar um pouco assim, me aluguei em casa e tudo mais, e era eu e o Nando. E como foi para ti, Bárbara, vendo o lado do Marcos? Também poderia ser um rapaz interessante, gostava de conversar, estava bem, mesmo como você tinha o Nando. Te preocupava ter o Nando e como ele iria tratar o Nando, como você iria conduzir a situação junto com ele? Com certeza. Eu lembro que na época que eu me divorciei, meus pais, eles estavam morando em Belo Horizonte. Então, eu estava em São Paulo, e eu não podia naquela época ir até Belo Horizonte, eles estavam servindo uma missão, e eu senti realmente assim, que eu talvez seria um pouco um fardo para eles, né? Até um pouco difícil. Mas aí eu fui morar com a minha avó, e eu lembro de orar, assim, literalmente, pedir pro Pai Celestial. Naquela época, eu ainda não estava pensando em ninguém, não queria, não, né, nem imaginava conhecer alguém, mas eu já orava que se eu conhecesse alguém, que fosse alguém que me amasse e amasse o Nando, tanto quanto a mim. E eu orava isso todas as noites. E o Nando, ele dormia na mesma cama que eu. Minha avó mora num apartamento com 2 quartos. Ela me deu o quarto maior dela. Foi dormir numa cama de solteiro. Eu fiquei na cama de casal com o Nando. Eu lembro do ladinho dele ali, fazer oração. E quando eu fazia a minha oração, né, pessoal, sozinha, eu pedia para que o Pai Celestial me abençoasse, que eu conhecesse alguém que amasse o Nando muito e que cuidasse dele, que tratasse ele como um filho. E quando eu conheci o Marcos, a gente se conheceu, eu tinha uma amiga em comum, e ela meio que me falou dele, tipo, posso chamar esse amigo aqui pra gente sair juntos e tal. E eu tava com o Nando, né, o Nando era meu chaveirinho, ele vivia comigo, então onde eu tava, ele tava junto. E aí o Marcos, a gente foi pro Nickel City, porque era um lugar onde criança, então... de videogame, né, ele adorava. E aí o Marcos foi lá e eu lembro dele jogando num brinquedo lá com ele ali do lado. E assim, era só um rapaz do lado do meu filho, né? Mas pra mim também, pra mim não foi, eu vou conquistar a Bárbara através do Nando. Não foi. A minha ideia era só conhecer pessoas, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, queria ter amigos. E a gente se tornou muito amigos, né? E foi isso, eu vi assim, o carinho, o cuidado que ele tinha, ele era muito amoroso e tudo mais. Eu falei, nossa, que legal, que bacana que esse cara, tipo, é bem legal com meu filho, sabe? É tudo que eu gostaria, tipo, porque o Nando merece, sabe? Ele merece alguém que, tipo, ame e respeite ele, trate ele como um filho, né, legítimo, sem ter diferença. E o Marcos se apresentou ser essa pessoa desde o início, sabe? Ele sempre foi muito carinhoso com o Nando. Mas sim, tinha preocupação, a gente sempre escuta, né, histórias. A minha mãe mesmo teve a história de uma madrasta, né, e era muito difícil, a vida dela foi assim, realmente a história da Cinderela era da minha mãe, que maltratava, que batia, e eu tinha muito medo, quando eu me vi sozinha, tendo que, né, talvez iria casar com alguém, eu falei, nossa, eu vou ter um padrasto, até essa palavra assim parecia forte, né, será que não é um pai, é padrasto?
muito difícil de imaginar alguma coisa ruim acontecer com o Nando, mas eu não tive essa preocupação com o Marcos, eu orava realmente muito para que fosse alguém, né, de muito bom coração, e realmente o Marcos sempre foi essa pessoa, né, ótima pro Nando. Vocês chegaram a definir algumas regras do tipo, ó, tá aqui, Marcos, aqui, por exemplo, eu fico imaginando, né? Ah, o Nando fez alguma coisa, você é a mãe, você vai corrigir, você vai estar em cima. Mas talvez no começo, eu acho que hoje não se aplica mais isso, mas no começo do relacionamento, ou recém-casados, se o Marcos fosse tomar a frente de fazer alguma correção para o Nando, vocês dizem, ei, para, que é meu filho e tal. Vocês tiveram algumas regras ou situações assim que vocês foram ajustando ao longo do percurso? Eu tive uma conversa com meus pais, falando, olha, eu tô namorando, eu tô gostando de uma moça assim, assim, assado, onde ela já tem um filho, essa é a situação. E essa foi a frase do meu pai. Meu pai serviu como bispo na igreja, ele falou, olha, eu vi muitos casos de casais divorciados, onde a mulher ela tenta um novo relacionamento e às vezes ela é super protetora. Porque existe essa ideia de que padrasto é agressivo e que a mãe às vezes quer proteger. Então eu lembro de ter tido uma conversa com a Bárbara, no namoro ainda, dizendo, Bárbara, olha, eu amo você, amo o Nando, eu quero realmente que a gente se case e forme uma família, e para mim isso é importante. Eu quero que você entenda que pais, eles não são perfeitos. Eu vou ter os meus chiliques com o Nando, eu vou brigar com o Nando, a gente pode discutir, a gente pode brigar, mas eu amo ele e eu tô assumindo essa responsabilidade de ser pai dele. Então eu quero que você nunca olhe no meu olho e diga, ele é meu filho, você não encosta nele. E a Bárbara nunca fez isso. A gente está juntos há quase 10 anos e ela sempre respeitou muito bem isso. É claro que essa conversa existiu lá no comecinho. E vou ser sincero, foi uma conversa pontual. Depois daquela conversa, nunca mais abordamos nesse assunto. Não sei nem se a Bárbara lembra dessa conversa que a gente teve. Eu lembro, porque eu lembro que pra você foi assim, quase que uma condição, sabe? Tipo, olha, a gente vai se casar, mas eu não quero que você fale nunca isso. E eu falei, mas é exatamente isso que eu quero, sabe? Eu falei, é exatamente isso que eu quero, que alguém que trate o Nando como filho, que não... E se a gente for, né, ter outros filhos, não vai ter meu filho ou seu filho, não, você tá falando, tá descrevendo exatamente a família que eu quero que a gente tenha, né? Então o Nando é seu, ele é meu, e os próximos filhos que virão vão ser irmãos do Nando, não tem essa coisa de meu irmão. E até hoje, para as meninas, eu acho que a gente talvez ainda precise ter talvez algum dia uma conversa, mas acho que elas não sabem, a gente não é uma coisa que a gente fala e conversa sobre. É o Nando, o filho do Marcos, e é pai. Ele te chama de pai, né? Sim, não, desde 2, 3 anos. Quando a gente verdade, casou, foi isso. Deu clique, virou pai e sempre me tratou dessa maneira, eu sempre tratei o Nando como filho. E pra mim, é engraçado que a gente tendo essa conversa, esse bate-papo, a gente tá tentando relembrar algumas coisas que foram conversadas há quase 10 anos atrás. E essa conversa, você trazendo, ela existiu naquela circunstância, mas nunca mais foi trazido esse assunto. Porque houve sempre um respeito muito grande da Bárbara de esse nosso acordo, ela respeitou. E eu, embora imperfeito, eu já tive minhas brigas com o Nando, e ela falou, vocês se viram, eu não vou me envolver, eu acho que você tá errada. Ela de vez em quando aponta o dedo na minha cara e fala, acho que você foi muito duro com ele, ou eu acho que você esteve errado nesse momento, mas ela não corrige ele na frente. E a gente faz isso com todos, porque a gente sabe que não tirar a autoridade do outro é muito importante para ter as crianças terem respeito dos dois. Então, quando ela também é muito severa com as meninas ou qualquer coisa, eu também nunca... A gente tem a meta de não corrigir na frente dos filhos. Mas houve esse respeito muito pela Bárbara e é engraçado que você conseguiu relembrar uma conversa que existiu quase 10 anos atrás. São situações que, pelo menos, a gente fica imaginando, até que a gente conversa, né, amor, com outros casais, amigos, famílias que têm situação semelhante, a gente faz, como vocês fizeram isso? Alinhar também, né? Porque... Alinha as coisas. Essa foi uma situação, uma questão de vocês, mas cada pessoa tem a sua questão que por não alinhar, por não conversar, por não colocar aqui, ó, é assim, tá? Eu não tô fazendo isso por causa disso, nem disso, nem disso. É para que lá na frente, eu acho que essa falta de clareza é o que traz o problema lá adiante. Porque começa o achismo, né? Ah, mas o Marcos está fazendo isso com ele por causa disso, disso, disso. É porque eu acho, eu percebo. Mas será que é?
E no essa meu comunicação clara, né? E no meu caso, eu tenho um Nando, que é adolescente, que é o único menino. E aí eu tenho 3 menininhas logo em seguida. E eu já conversei com o Nando algumas vezes. Falei, Nando, eu peço desculpas, cara, mas eu te amo. Você sabe que você é meu filho, mas eu vou ser muito mais duro com você do que eu sou com as meninas. Porque eu tô te treinando para você ser um homem que sabe resolver problema, que você é autossuficiente, sabe? Eu quero te ensinar a ser muito melhor do que eu sou. E ele fala, não, pai, eu sei que você quer me ajudar a ser muito melhor que você é. Então eu vou confiar em tudo que você falar. Ele já falou isso algumas vezes e é muito legal. Mas eu não consigo tratar com a mesma dureza às vezes as meninas, porque além de ser meninas, coração mole, nossa senhora. É diferente, elas são novinhas também, são pequenas, então... Porque não sei se foi, acho que foi você, amor, outro dia falou pra mim, ou foi a Gica, não vou lembrar agora, se foi você me diz, mas dizendo o seguinte, você é muito duro com o Gustavo. E lá em casa são 2 meninas e eu. E o Gustavo, né? E eu falei, amor, eu tô tratando um homem. Eu quero que ele seja um homem, que ele se preocupe, que ele seja responsável, que ele tenha seus compromissos, que ele não faça corpo mole. É lógico que eu vou apertar mais ele do que as meninas. E aí, por muitas vezes, adolescentes, elas malandras, tiram vantagem, né? O tempo todo. E aí, a gente mais paizão, fica aquele coração mole, que também reconhece meus erros, mas com o Gustavo a gente aperta. E não tem como, eu falo pra ele, falei, não, desculpa, cara, eu tenho que te ajudar a ser bom com dinheiro, a ser autossuficiente, a ser um provedor, a saber lidar com o problema. Com ele, com as meninas, normalmente eu resolvo o problema e trago a solução pra elas. Com o Nando, eu falo, rapaz, aqui tá o problema, o que você quer fazer? Ele fica lá... Eu falo, cara, eu não vou te dar soluções sempre, cara. Algo simples, nós estamos indo pra academia todo dia e ele quer ir todo dia com a gente. E aí ele falou, pai, por que você não me acorda? Eu falei, cara, a grande verdade é porque eu quero te ensinar a ser autossuficiente e a ser disciplinado, cara. Você acha que quando você crescer, seu chefe vai te acordar? Você acha que quando você for um missionário, alguém vai te acordar? Ou você acha que quando você for para a faculdade, alguém vai bater na sua porta e falar, pô, Nando, acorda que tem aula. Eu falei, cara, na vida você tem que aprender a tomar as decisões por você. Então eu acordo todo dia, eu desço para ver se ele está acordado. Se ele está dormindo, eu deixo ele. Se ele está acordado, eu falo, vamos para academia? Ele, bora. Então, e ele sabe disso. Ele falou, poxa, você não me acordou hoje, né? Eu falei, cara, nossa regra é, eu não vou te acordar. Porque você tem que tomar a decisão por você mesmo. E eu sei que você faz isso não pelo fato de que eu trato o Nando diferente e tudo mais, né? Como a gente falou, eu sei que é porque ele quer o melhor do Nando. Então não existe essa diferença, né, entre Nando e meninas em relação... Porque ele é pai biológico das meninas, não do Nando. Né? Ele é só um pouco mais duro com o Nando porque ele é homem, né? E tudo mais, às vezes tem que ser... Normal. Mas eu sou dura com as meninas, então, no lugar dele. Compensa, E balança. compensa, é isso aí. Eu acho que eu sou muito mais dura com as meninas do que com o Gustavo, né? O Andrés lá é o oposto. E o Gustavo é malandro, ele sabe Uhum. disso, ele vai pra Andresa pedir certas coisas. Só muda o endereço. Então tá certo. É aqui, é ali, é aí, viu, pessoal? É igualzinho. Esses dias ele pediu se podia acampar na montanha. Aí eu falei, não, só com os amigos. Eu falei, gente, que vai fazer o que na montanha, menino? Não vai na montanha. Aí eu falei, vamos conversar então com seu pai e nós 3 vamos tomar essa decisão juntos. Eu falei, por que eu tô levando isso pra tomar decisão? Não é não, né? Molenga. Aí conversamos, decidimos que iríamos deixá-lo. Aí ele, não, porque não sei o que, a rede. Eu falei, você não vai dormir em rede. Ou você dorme numa barraca ou você não dorme em rede, porque eu não durmo enquanto meus filhos não chegam em casa. Então essa a gente conversou até um pouco antes, né? Essa tem sido muito difícil pra mim. Então, às vezes, dá 11 horas da noite, eu tô caindo de sono e eles não estão em casa ainda, eu não vou dormir. Esse aqui, ó, tá lá, meu filho, 3º sono. Tranquilo. E eu não durmo, ainda mais que Gica dirige, o Gustavo não, tá dirigindo, mas ele não tem o carro, ele tá no carro de um amigo dirigindo. Aí eu fico mandando mensagem, tá de cinto? Manda foto. Esses dias a Gica me ligou de vídeo dirigindo, um amiguinho atrás sem cinto. Eu já dei um grito no amigo, dei um grito nela, quando ela chegou em casa, ela tomou mais 2 gritos. Eu falei, o que é isso, gente? Se morre com o pé tudo, para com essa palhaçada, uma loucura. E aí, eu sou muito mais dura com elas. E com o Gustavo, às vezes, eu amoleço. Aí, quando eu vejo que eu tô mole, eu Thiago, amor, peraí, minha filha. Aí o Thiago me segura ali pra também não ficar frouxa, né? Sim, Com senão a ele. gente é muito mais permissiva, né? Com os É. meninos, eu entendo. Quando se vocês olham pra trás, assim, bem pra trás, né? Bem 10 pra anos, trás. tem que ficar buscando agora, né, Marcos? O que vocês diriam que fortaleceu esse vínculo
entre vocês três? Porque quando você casa e não tem um filho ou dois, ou seja lá quantos cada família está passando hoje, você tem que ter aquele relacionamento ali, você e o cara, e é isso. Mas agora vocês tinham mais um, né? Como que vocês fizeram para fortalecer esse vínculo? Olha, eu acho que uma das coisas que talvez até ajudou foi porque quando a gente voltou de lua de mel, basicamente, um tempo depois eu descobri que estava grávida já, a Nicole. Então foi muito rápido. E a gente queria, na verdade, porque eu Meu não presente queria... de 1 mês de casamento, ela me deu uma caixinha. E aí, essa história é engraçada, porque ela me deu uma caixinha, eu falei, não, beleza, deu 1 mês. Falei, quem que dá presente de 1 mês de casado? Nossa, Falei, minha nem- esposa é incrível. Falei, nem sabia que existia isso. Aí Nem eu um abri uma relógio. caixa, eu tava esperando um relógio legal, alguma coisa bacana. Eu abri, tinha uns lencinhos, uns ursinhos, um sapatinho, eu falei, que é isso? Você não entendeu? Não fazia ideia. Aí tinha umas letras, ela tinha um monte de letra. Aí eu peguei as letras e tirei, aí falava a palavra daddy. Aí tirei, tinha um exame de gravidez positivo Aí você entendeu. e eu fiquei em choque. Não, o Porque vídeo- era 1 mês de casado O e... vídeo desse descobrimento, acho que tem uns 10 minutos. 9 minutos eu marco assim, ó. Eu não fazia ideia. Meu, respira, volta. Eu tava pagando a lua de mel ainda, tava pagando o casamento. Exato. Mas nós havíamos feito a meta, porque nós já tínhamos o Nando. Eu falei pra Bárbara, a gente vai tentar engravidar rápido, porque eu gostaria que o Nando tivesse irmãos com a mesma idade. Eu Eu não não queria essa diferença gigante. E Ele já já- era grande, né? já era Porque 5 ele já anos. tinha 5 anos de idade quando a gente casou. Ele tinha 3 quando a gente começou a namorar. E 2 anos depois a gente se casou, né? Entre namoro, noivado, casamento, foram 2 anos. Então ele já tinha 5. Então, então a gente decidiu. Falou, não, a gente acho que vamos, né, ter mais um bebê. E acho que isso vai ajudar até ele, assim, a ter uma irmã e tudo mais. E foi realmente algo que, tipo, uniu muito. Nando era muito apaixonado pela Nicole, né, bebezinha e tudo mais. Então isso foi uma das coisas, eu acho. E outra foi a gente também tinha muito tempo com o Nando, né? A gente sempre foi muito próximo dele. Marcos sempre, né, era filho, né? Era tipo, ele levava nos esportes, acompanhava as coisas. Então era literalmente ter um relacionamento assim de tipo pai, mãe, filho, como se fosse aquilo mesmo, sabe? Sempre, como se sempre tivesse Eu acho que daquilo tudo desde é o início. uma questão de decisão. Acho que o momento que você sabe onde você está se metendo, você assume aquela responsabilidade, você tem que tomar responsabilidade, você tem que assumir a bucha e tem que entender que é uma decisão. Eu acho que meu pai sempre me ensinou isso, que a gente precisa tomar decisão e precisa arcar com as consequências. Então, por isso que até demorou quase 2 anos o nosso namoro, porque eu falei, Bárbara, embora eu te amo, eu quero ter certeza que essa decisão está sendo correta, que é o que eu quero. Eu acabei indo para o Brasil também, fiquei lá uns 6 meses quase, então isso demorou um pouco mais o nosso noivado, mas quando a gente assumiu e realmente assumiu o compromisso de se casar, eu sabia que era para constituir uma família. E sempre foi um sentimento muito natural de que, tá bom, essa é a nossa família, não teve muita adaptação. O sentimento foi, essa é a família, Nando é nosso filho, a gente vai ter outros filhos. Foi um amadurecimento, Então- assim, forçado, entre aspas, né? Foi tipo, você era um rapaz, solteiro e tudo mais, agora você já é um pai de família, né? Então foi, assim, uma mudança Eu tinha 20 drástica anos quando a até, gente se né? conheceu. Então, de 20 anos, eu com 22 já tinha É engraçado porque quando eu converso com as pessoas, normalmente a gente não fala, a gente, de novo, o Nando é nosso filho, então são poucas pessoas que sabem que a Bárbara já tinha o Nando, são pouquíssimas pessoas. Não que a gente guarda segredo só porque... Não é uma conversa Às vezes do dia a dia. oi, Não é tudo bem, esse aqui necessário, não E até fisicamente o Nando parece muito com a Nicole, com a Becca, a mesma cor de cabelo, então eles parecem todos muito parecidos. Os números não batem, porque o Nando tem 13 anos, eu tenho 30, então a pessoa começa a fazer conta, peraí, você teve ele com 17... Mas você Então, fez missão, então esse- como? Então, sempre os números são... O Nando nasceu em fevereiro de 2012. Eu entrei no CTM para fazer uma missão pela igreja em março de 2012. Então, às vezes, quando a pessoa começa a fazer números, os números não batem. Não conta, gente. Não faz conta. Eu não faço conta. Não, mas também cá entre nós aqui, bem assim, bem polêmico.
Pra que fazer conta, velho? É. Pra que se meter nisso? Esse é o ponto, pra quê? Cara, é uma família, meu filho, minha esposa, minhas filhas e minha família. A gente Sim. tem essa experiência, né, na nossa casa. A irmã do Tiago, ela tem uma filha do primeiro casamento também, e o marido dela, o Agnello, trata a Sara como filha. Vestibular, quando Sara fazia vestibular, nossa, eu acho que a pessoa que mais, acho que torcia até mais que Beta era Agnello. Ele Sempre estudava com acompanhou, sempre ela. muito presente. Eu vi muito isso. E o contrário também. Ela também sempre teve com ele uma admiração absurda, assim, de gratidão, de companheirismo, de ter as necessidades, ela buscar ele também. E é muito legal. É Eu muito legal essa achava, troca. assim, que nem era possível até, porque na época eu não entendia, né, que esse relacionamento de pai e padrasto, né, filho e tudo mais, existia. E eu lembro que quando eu tava o Nando pequenininho, eu tava em Belo Horizonte já nessa época, aí eu conheci um rapaz que o pai, que não era pai biológico, né, ele tinha minha idade, assim, e a gente conversando, eu perguntei pra ele, né, meio, falei, e você com, né, o seu pai, padrasto, como que é esse relacionamento? Ele falou, é pai. Deu, mas é pai? Ele falou, é pai. Não, é isso, é pai. Eu falei, nossa, putz, que legal. Eu só pensava, É isso que eu ai, preciso. é isso que eu preciso. É isso que Eu você quero já alguém tinha o que Nando. tenha. Já tinha o Nando. Como foi, Bárbara, a gente sabe um pouco da história, né, da minha cunhada, porque quando você engravidou, quando você se separou, como foi pra você na sua cabeça e agora? Porque seu pai é um cara bem conhecido no Brasil, sua mãe também. Você sentiu assim, tipo, como eu vou lidar com isso agora? Foi muito complicado, realmente, né? Porque você se vê muito sozinha, eu acho, né? Ninguém, como você disse, não é um assunto entre os cristãos que a gente, né, cristãos que a gente fala muito sobre. Então, foi muito complicado. Eu sabia, né, pessoas que eram contra, outros, enfim, que me ajudaram a tomar essa decisão, ou que coloquei tudo muito na balança, mas a verdade é que eu me sentia muito sozinha. E principalmente por não ter meus pais, as minhas irmãs perto, tudo isso adicionava mais peso, né? Então sim, foi bem desesperador. Me senti sem chão, não sabia para onde ir, o que vai acontecer, o que vai ser de mim, eu, meu filho, com meu salário. Eu não consigo pagar um aluguel sozinha, eu vou ter que fazer o quê? Então, foi realmente assim, era dia após dia, eu acho que era um dia depois do outro. E eu tive a minha família, querendo ou não, minha avó, eu tinha tios ainda em São Paulo, que foram me dando, né, um suporte e tudo mais, até eu tomar a decisão de falar, quer saber? Eu vou para os Estados Unidos. Eu vou recomeçar, eu quero, assim, sei lá, virar a página. E sou grata por tudo que eu tive a minha vida e tudo mais no Brasil, mas eu sentia que eu falei, esse é o momento, se eu não pegar essa energia, essa vontade que eu tô agora de sair, talvez eu nunca mais saia daqui. Então eu senti essa vontade assim muito grande, comecei a mexer nas coisas de ver visto, faz isso, escola, e as coisas começaram a dar certo. Pouco a pouco eu comecei a ver uma saída. Acho que eu tava assim num momento muito difícil, muito escuro, sozinha, sem família, sem pais, chorando, né? Depois quando veio vou para os Estados Unidos, as coisas começaram a acontecer. Eu falei, é isso, eu vou e vai dar tudo certo. Eu acho, hoje, olhando para trás, eu falo, gente, que loucura. Como que aquela menina teve coragem de fazer isso? Então, mas teve que ser, né? Teve que ser assim, teve que ser desse jeito e não me arrependo. Foi muito bom. Foi difícil no começo, perrengues aconteceram com certeza, né? Sozinha com o Nando, eu estudava, tinha que ter uma quantidade de créditos que você tem que fazer como estudante. O Nando, ele não tinha idade ainda para uma escola pública, eu pagava caríssimo, não conhecia os meios que hoje eu conheço entre, né, a nossa comunidade brasileira de tem acesso à escola, tem acesso a isso e aquilo, convênio médico, eu pagava tudo, era uma fortuna. Então, todo o meu salário convertido para cá em dólar, sobrava nada. Então, foi realmente muito difícil no começo. Mas eu vi essa luz e eu consegui, assim, de sair de um lugar para o outro, né? Eu digo, não, nem Brasil, Estados Unidos. Eu digo assim, eu estava realmente num momento ali na minha vida muito difícil, mas eu consegui ver a esperança, né? Eu falei, não, eu não preciso viver assim, não preciso viver triste, preocupada, cheia de medo. Eu consigo fazer dessa experiência, transformar isso numa coisa boa. E vai ser bom. E eu vim pra cá super confiante, feliz. E deu certo, as coisas foram acontecendo pro melhor. Conheci o Marcos, acho que uns 2 meses depois que eu já estava aqui.
E como ele falou no início, a gente se ajudava muito, porque era, né, ele sozinho, eu sozinha, e a gente pegou na mão do outro, assim, e falou, bora. Então, eu sempre tive muito esse apoio, sabe? Do Pai Celestial, dele. Fui conhecendo amigos, minha irmã também me ajudou enquanto estava aqui, embora ela é mais nova e estava, né, tocando a vida dela. Também tive esse, com certeza, apoio dela aqui. Então, foi isso. Eu vi uma luz no fim do túnel e segui essa luz, né? Acho que também silenciar, né, algumas vozes, né, amiga? Não é nem voz, além das vozes, né, lá dentro, que quer fazer você desistir, que quer fazer você desanimar. São vozes também externas, né, das pessoas, talvez falando, talvez um conselho, não sei se você concorda com isso. Eu não vivi isso, mas a gente já viu pessoas da nossa família vivendo. É muita gente falando, te julgando, te criticando, ou te dizendo o que fazer. E um diz uma coisa, outro diz outra, talvez silencia tudo isso para você conseguir ter a capacidade de ouvir só a voz do Senhor e a voz das pessoas que de fato você sente que deve ouvir. Que talvez Você falou tudo. Eu lembro de uma pessoa assim que significava até muito pra mim. Ele ter falado na véspera de eu vir pra cá, embarcar, né, para os Estados Unidos. Ele falou 3 palavras: você é louca. Só isso que eu tenho pra falar pra você. E eu assim, cara no chão. Eu, tá bom, obrigada, mas é isso. Eu me sinto bem com essa decisão e eu vou. Então, realmente, silenciar essas vozes que às vezes eles não sabem. Quem vê de fora pode achar que é uma loucura, mas só você sabe o que você tá passando. Só você ali sabe o que você sentiu para tomar uma decisão assim como essa, né? E foi perfeito. Realmente, eu precisei fazer isso. E para estar aqui, eu precisei silenciar muitas vozes, até de pessoas que eu achava que confiava, exatamente. Mas tive para ouvir só a minha intuição e a voz do Pai Celestial. Você chegou a ir para terapia? Enquanto eu estava no processo de divórcio, sim. E depois, por um tempo, eu parei. Enquanto eu estava morando aqui, não. Retomei pouco depois que eu tive a minha neném, agora 9 meses atrás, tipo assim, uns 6 meses, eu acho que retomei terapia. Mas durante o processo de divórcio, com certeza, e me ajudou muito a enxergar, a ver essa esperança, a saber que existe sim vida após um divórcio, né? Porque quando você tá passando por isso, você não consegue imaginar como você vai conseguir lidar com isso. Eu lembro... eu lembro de olhar assim, né, pra casa que eu morava e falei, meu, como que eu vou sair daqui? O que eu vou fazer? Eu só tenho isso, eu não conheço nada além disso. Eu olhava pro Nando, pro berço dele, eu falei, como que eu vou tirar essa criança aqui de casa? Mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha que ser assim. Então, eu lembro que foi muito bom, foi muito positivo ter alguém com quem eu pudesse confiar, conversar, expor todos os meus medos, tudo que eu pensava. E hoje também eu faço, né, terapia, adoro. Gosto tanto que peguei na mãozinha do meu marido e falei, amor, vai ser tão bom pra você. A gente não faz juntos terapia em casal, mas a gente faz com a mesma pessoa, em horários diferentes. Adoro a minha terapeuta e o Marcos também. Falei, amor, faz uma terapia, uma sessão inicial, só pra ver se você confia e gosta dela. E ele fez e adorou também, então é ótimo. Amo fazer terapia, indico. Não, acho que antes de entrar na terapia, tem uma pergunta para vocês. Sim. Sobre... Eu imagino que ao longo desses 10 anos, vocês devem ter encontrado pessoas com talvez histórias semelhantes do que vocês passaram. E essas mesmas pessoas, talvez, elas tomaram decisões diferentes do que o sucesso que vocês estão tendo, né? O que vocês veem nessas pessoas? O que tem sido talvez um erro que algumas dessas pessoas têm tomado, que vocês talvez olham para trás e falam, ainda bem que nós não fizemos isso? Ou essas pessoas talvez estejam passando por isso por causa dessas decisões erradas? É uma boa pergunta. Conselhos que talvez tenha alguém que está nos assistindo hoje possa olhar assim e dizer, calma, eu estou nessa situação. Deixa eu ouvir o que vocês viveram ou que vocês podem compartilhar e dizer, cara, eu tenho que eliminar isso. Porque um conselho já foi dado. Saiba a voz que você tem que ouvir. O que mais? É uma boa pergunta, porque normalmente a gente sabe os nossos acertos e já vê os erros de outras e você fica ali doida para não faz isso. Vem por aí. Você quer dizer uma coisa? Bom, eu acho que eu sempre fui muito romântica, então assim, uma coisa, eu nunca desisti do amor, sabe? Parece até meio clichê falar isso, né? Mas é verdade. Mesmo depois do meu divórcio, por mais difícil que seja, né, como foi, eu sabia, talvez, lá no fundo,
que eu ainda ia constituir uma família de novo, sabe? Que essa família teria filhos e que eu seria feliz de novo. Então eu não desisti de dar a chance de tentar. Eu lembro de estar com o Nando numa capela, a gente ia, como você mencionou, somos da Igreja de Jesus Cristo, eu ia na igreja aos domingos com ele, eu sentava no banco da capela, eu e ele sozinhos, e eu olhava as pessoas ali ao meu redor, pai, mãe, filhos, a gente cantando música sobre famílias eternas e tudo mais. E eu, assim, nossa, chorava toda sacramental, falando, não, eu quero isso, eu sei, eu quero, esse é o foco. Então, eu nunca desisti disso, sabe? De me imaginar tendo uma família de novo, sabe? Com o marido do meu lado, com filhos. Então, eu não perdi isso de vista. Isso foi uma das coisas, com certeza, que me ajudou. E... Só um adendo, Bárbara, que eu acho muito legal isso. É muito interessante esse ponto, que eu queria até reforçar, porque por mais difícil que seja a dor, não podemos nos afastar de Deus. E você falando sobre isso, eu escutei já algumas pessoas falando sobre isso. Tiago, eu vou para a igreja, lá eu vejo que a base é a família, mas eu não tenho minha família. E eu me sinto mal por estar lá. Não se sinta mal. Eu acho que essa é a palavra. Não se sinta mal. Continue com o seu desejo. Faça o que é certo. Se esforce. E Deus vai prover. Acho que esse é um bom ponto, né? Não desista. Não desista. Primeira coisa de Deus. Não se sinta julgada por Deus. Ele jamais vai fazer isso com a gente, né? Ele quer que a gente continue. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga que ela se divorciou recentemente e ela tem 2 filhos pequenininhos. E ela falou pra mim, às vezes eu me sinto mal, eu chego na igreja, mesma coisa, né? Eu tenho as famílias lá, e eu sinto que algumas mulheres me olham diferente. Talvez isso nem aconteça, né? Mas a condição que ela tá, ela sente isso. E ela falou e ela sempre precisa de uma bênção pra filha, pro filho. E o Tiago vai até a casa dela sempre que ela precisa. Eu falei, olha, você não precisa se preocupar, porque se tem alguém te julgando, esse alguém não sou eu. Se você precisar de qualquer coisa, conta com o Tiago. Então, o Tiago ajuda nas mudanças, quando ela mudou para casa dela, ajuda quando precisa de bênção, ela já pede, Tiago, você pode dar uma bênção na minha filha. Eu espero, irmãs, que vocês que estão passando por essa situação se sintam amadas pelo sacerdócio, se sintam amadas e cuidadas pelo seu bispo, se você não tem essa aproximação com a sua liderança, busque algum amigo que tenha o poder do sacerdócio, que vai te ajudar com uma bênção, que vai te ajudar com alguma coisa que você precisa, alguma necessidade específica. Não se sintam assim, porque, como eu falei logo no começo, está se tornando mais comum do que nós imaginamos. Então, nós estamos todos nos ajustando a essa nova vida, esse novo mundo. Se Tiago precisa sair de casa às 3 da manhã para dar uma bênção numa família que não tem um pai ali naquele momento, ele vai sair às 3 da manhã. E eu não vou questionar o Tiago, e nenhuma irmã deveria questionar. E se você está se sentindo insegura, vá junto com seu marido. Se você está se sentindo, vá amar e vai cuidar daquela pessoa, daquela mulher. Servir, né? Vá servir junto com seu marido. Mas não desampare, porque você conheceu essa dor. Eu tenho irmãs que conheceram essa dor. Tiago tem uma irmã que conheceu essa dor. E eu não posso imaginar vendo as minhas irmãs e a minha cunhada, as minhas primas, a minha prima, né, que recentemente passou por um divórcio também, se sentindo dessa forma. Tudo que a minha prima precisa, ela liga para o Tiago. O Tiago é o porto seguro da nossa família com relação ao sacerdócio. Hoje meu irmão é o porto seguro das minhas 2 irmãs que estão divorciadas. E é assim que deve ser. E se um dia meu irmão não estiver lá, precisa ter outro portador do sacerdócio. Então, que isso seja um amparo para todas as mulheres. Porque a gente pertence, né? A gente faz parte, não se sentir inadequada, né? E eu entendo, é difícil. Eu me sentia muitas vezes. Talvez eu não me sentiria tanto se eu, vou numa aula, me divorciei, então eu vou numa aula de solteiro, vou ter pessoas da minha idade ali, talvez eu me sinta um pouco menos, mas não tinha como. Eu tinha o Nando, ele era criança, eu tinha que estar, né? Precisava da aulinha dele, né? Primária e tudo mais. Então, e eu me sentia inadequada muitas vezes. Mas eu tinha com quem contar, eu tinha pessoas que me visitavam, estavam ali toda santa semana, né, para me dar um suporte,
o sacerdócio, né, como você falou, eu tinha pessoas com quem eu podia contar, homens bons que me ajudaram durante esse período, né? E foi uma fase, né, talvez entender. E uma escolha também. Eu lembro de ter na minha família uma pessoa que se divorciou muitos anos atrás, e ela decidiu, assim, ficar sozinha, né, manter, cuidar dos filhos e tudo mais. E às vezes pode ser até uma escolha, né, uma decisão. Então, como você falou, se é um erro ou um acerto, eu não sei, eu acho que vai muito da pessoa, mas eu olhava aquilo e falava assim, não, não consigo imaginar tendo esse estilo de vida. Eu gostaria de ter realmente uma família. Então, eu escolher buscar ter uma família, né, e não escolher ir para um lado totalmente assim, mais profissional, colocar, né, vestir a camisa ali, homem e mulher, porque às vezes tem mulheres que acabam fazendo isso. Tá tudo bem também, né? Mas eu acho que como eu gostaria muito que meu filho tivesse ali um pai presente e tudo mais, eu decidi realmente buscar alguém e, né, que também tivesse esse mesmo pensamento de construir uma família. E não só vou vestir então a camisa, não deu certo o meu casamento, agora eu vou entrar no mundo corporativo, não quero mais saber de homem, desisto dessa vida, isso não é pra mim, homem não presta. Nunca tive esse pensamento, porque eu falei, aconteceu, foi pontual, mas eu quero diferente, né? Eu quero tentar de novo, sei lá. 10 anos, quase 10 anos de casados, hoje com 4 filhos. E vamos mudar a chave, que a gente já tá quase indo pro final. Hoje vocês são o casal fitness da internet. A No Bárbara, processo, amiga, Não, né, amor? No não processo. sabia dessa parte, não. Nomenclatura. A Bárbara, eu talvez falei a com a Bárbara, Bárbara. eu acho que eu mandei áudio até pra ela, que você é um exemplo, de fato, a Gica, quando eu já te falei isso milhares de vezes, quando a gente decidiu ir pra Ala Brasileira, não sei se eu já te falei isso, foi uma decisão por você. Quando eu soube que você era das moças, eu falei, eu quero a Gica com ela. Isso vai ser bom, eu quero a Gica e a Bela ali. Eu quero que elas, eu não sei, tem alguma coisa em você que me fascina, viu? E eu falei, eu quero a Gica e a Bela ali. Isso é muito importante. Você está tendo filho adolescente agora, você vai começar a perceber. Queria que aquele cara fosse o líder do meu filho. É muito louco isso, né? E você indo para academia e tendo essa nova vida juntos, isso tem mudado muita chave na minha cabeça. Eu fui para academia muitas vezes com você. Você sempre quer o melhor. Você tem uma positividade, uma energia diferente. E vocês dois agora, o casal fitness da internet, a Gica vê isso, né? E isso modifica alguma coisinha ali naquela cabecinha dela, né? E eu sinto que ela já tá querendo comer melhor, querendo ir pra academia, ainda tem um pouco de preguiça, mas normal. Mas eu vejo já uma mudança. E eu até queria agradecer a vocês, porque eu sei que não é fácil a gente postar na internet, a não ser que seja a blogueira fulana, ciclana, beltrana, que posta a vida ali mesmo, faz aquilo como estilo de vida, financeiro até, né? Não é o papel de vocês, mas eu sei que lá no fundo você sabe que você espalha isso, né? Você tem essa coisa, ainda mais com o jovem. Você é muito boa e você também é muito bom com o jovem. Como tá esse momento fitness agora de vocês? Eu acho que, em geral, primeiramente, eu queria falar que a Bárbara realmente tem essa capacidade. Ela consegue transformar os desafios, as dificuldades, pegar aqueles momentos difíceis e fazer... Ela não consegue ficar presa ao passado. Ela usa o passado, as experiências, como combustível para alcançar algo melhor. E a gente, mais ou menos um ano atrás, a gente já tem procurado encontrar esse equilíbrio na nossa vida. Não somente na academia, na vida física, mas também na parte emocional e parte espiritual e tudo mais. Então a gente tem procurado se equilibrar e é incrível como quando a gente faz esse esforço de se equilibrar, parece que todas as coisas começam a se encaixar e como a nossa vida parece que volta a progredir e volta a crescer. Eu sou fascinado pelo sentimento de crescimento, progresso, eu tenho isso como característica pessoal, a Bárbara também tem, então por isso que eu me apaixonei por ela, porque ela tem essa essência dela de nunca estar acomodada, sempre estar querendo progredir, crescer, buscar algo melhor. Então tem sido muito especial para a gente ter essa jornada juntos.
A Bárbara pode falar um pouco melhor sobre a decisão dela, que aconteceu lá em fevereiro, para tomar essa decisão, mas ela não foi pontual, foi uma consequência de a gente estar se esforçando em se equilibrar em todas as coisas. Antes da nossa jornada física, qualquer coisa, a gente começou com terapia. A gente começou com se esforçar mais na parte espiritual, de estar mais ativo, sabe, se esforçar mais para estar mais perto do Pai Celestial. Então todas essas coisas parece que foram encaixando na nossa vida com que as coisas começaram a cada coisa indo para sua caixinha, e aí chegou uma hora que a gente falou, tá bom, uma dessas coisas é a parte física, então a gente precisa se esforçar nessa parte também. E é incrível como isso acaba influenciando principalmente aqueles ao nosso redor, que hoje são os nossos filhos. É engraçado ver eles, a Nicole, pai, mas pode comer isso? Tem açúcar? O Nando, pai, eu quero ter abdômen, não sei o quê. Então é engraçado como eles acordam, eles pensam nisso, eles tomam essas decisões, e nós como pais, a gente é tão especial saber a influência que a gente tem sobre os nossos filhos. Saber que o que eles vão se tornar é uma consequência das nossas ações hoje. Isso faz com que a gente se esforce muito, embora não somos perfeitos, a buscar realmente sermos melhores a cada dia. Eu amo aquele livro Hábitos Atômicos, e ele fala sobre a grande capacidade de mudança se a gente conseguisse desenvolver 1% todo dia. Se a gente for melhor 1% a cada dia, no final de um ano, a gente é 37 vezes melhor do que quando a gente começou. Porque é o tal do juros composto, né? A gente acaba se tornando melhor todo dia e isso tem um efeito cascada gigantesco. Então essa tem sido mais ou menos o nosso estilo de vida, buscar ser melhor um pouquinho todo dia, e isso tem impactado a nossa vida num contexto geral. Eu lembro que a minha decisão, assim, eu comecei a engordar um pouco, né, depois, enfim, de filhos e tudo mais, e acabei deixando realmente de lado por um certo período de tempo ali essa, né, parte física, academia. Eu dizia pra mim mesma e pra todo mundo que me perguntasse que eu não gosto de academia, eu não gosto de exercício físico, eu gosto de natureza e tudo mais. E eu comecei a falar isso até que virou verdade. E realmente é ruim, né? Virou. E eu não ia pra academia, porque eu dizia que eu não gostava de academia, como que eu ia pra academia? Então, e eu comecei a deixar as coisas ficarem no topo, né? E eu não tava no topo das coisas. Mas em fevereiro desse ano, a minha filha, a Nicole, né, de 7 anos, eu e o Marcos estávamos juntos ali na cozinha, o Marcos estava cozinhando, e eu adoro quando o Marcos cozinha, eu fico super apaixonada quando ele cozinha, eu abraço ele. Amor? Acho lindo. A gente tá faltando. Eu te amo mais. Amor, vamos fazer terapia. Porque a terapeuta tá na sua cabeça assim, seu marido pode ser bom em outras coisas, na cozinha não vai ser. Vai ajudar. Ó, realmente faz muita diferença. Ele não entendeu isso ainda. Ele ainda não entendeu. Eu acho lindo. Ó, fica a dica, tá, Thiago? Vai te chamar 10 vezes a mais. Agora. Anota aí. Mas ele tava lá na cozinha fazendo alguma coisa e eu tava abraçando ele e apertava ele aqui, e dava beijinho aqui. E eu não percebi, a minha filha começou a filmar a gente. E eu tava assim, cabelo preso, já eram, sei lá, quase 9 horas da noite, né? Uma roupa qualquer. E quando eu percebi, ela tava com o celularzinho na mão. Quando eu olhei, né, tudo mais, Nicole, você filmou a gente e tal. Fui ver o vídeo. Eu até tentei ver o vídeo no olharzinho dela. Ela tava super, achando talvez os pais super fofos ali na cozinha. Ela não viu, talvez ela não me viu como eu me vi. Eu vi uma pessoa que eu não reconheci. Eu falei, nossa, caramba, essa sou eu? Perdeu até o brilho, assim, daquela brincadeirinha romântica que eu tava com o Marcos, sabe? Eu me senti mal de ter visto o vídeo. Achei, né, fofa a atitude dela de ter filmado, mas eu me senti super mal de ter me visto, talvez pela primeira vez, ali num ângulo ruim, né? Porque às vezes quando você tá acima do peso, a gente sempre tenta, né? Esconde aqui o braço, tira foto assim, assado. Mas ali no vídeo eu vi a realidade nua e crua. E eu falei, nossa, alguma coisa tem que mudar. E naquele dia eu falei, vou pra academia. No dia seguinte, estava na academia. Eu comecei a fazer uma dieta um pouco mais rica em proteína e baixa em carboidrato. E eu falei, até meu aniversário, que é dia 30 de junho, segunda-feira que vem, falei, eu vou perder tantos quilos e eu quero estar pesando tanto. E ali foi assim, pum. E aí eu trouxe o Marco junto comigo, porque quando a gente faz em casal, o negócio vai. Um não tenta o outro, né? O ano anterior eu tava tentando ir na academia.
E estava se tornando motivo de briga a academia. Porque eu ia para academia de manhã e eu queria ir às vezes de novo. E ela falava, pô, para de ir na academia, só quer academia. E isso começou a ser um problema ruim. E as primeiras consultas com a terapeuta, eu falava sobre isso. Eu falava, poxa, eu sinto que a minha esposa não está no mesmo ritmo do que eu. E ela falou, Marcos, você tem que respeitar ela porque ela acabou de ter um bebê. Então não seja tão agressivo na conversa. Deixa que o tempo vai fazer com que ela mude. E esse foi o mais legal de tudo, porque eu não precisei colocar a Bárbara na parede, eu nunca precisei conversar com ela. Ela reconheceu, através dessa experiência com a Nicole, que eu vim saber recentemente, eu não sabia que tinha. Você que deu o celular para Nicole gravar. Não sabia dessa história, mas para mim o aprendizado foi, temos que respeitar o momento das pessoas. Às vezes a gente quer, a gente tem a experiência de passar por uma coisa boa, às vezes a gente quer forçar aquilo na outra pessoa. Seja na religião, seja na academia, seja na terapia. A gente às vezes experimenta algo que faz bem pra gente e a gente quer forçar a outra pessoa a ter aquele mesmo hábito que tem sido tão bom pra gente. E o que eu aprendi com a nossa experiência é respeitar o tempo um do outro, mas quando o tempo chegar, você dá todo o apoio e suporte. Então, quando a Bárbara falou, eu quero, eu estou disposto, eu não questionei. Falei, então, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer dieta assim, assim, assim. Tá bom, a gente vai juntos fazer essa dieta. Ah, eu quero treinar esse horário. Então tá bom, vou mudar meu horário, que eu treinava à noite, depois do trabalho. Falei, a gente vai treinar de manhã. Então, eu não fiz aquele papel de brigar ou discutir. Falei, então, vou apoiar. Eu acho que nós, como cônjuges, é isso que a gente pode fazer. Ou com um amigo, ou com um parente. É você apontar o dedo é muito fácil. Agora, dar aquele apoio, tentar estar do lado, ser aquele suporte, às vezes a gente não consegue. Então, foi para mim muito especial toda essa jornada com a Bárbara, que a gente fez a meta de não ser uma meta, mas sim um novo estilo de vida, porque nós já havíamos feito dietas antes, já havíamos tentado perder peso antes, mas antes era pontual. Antes era... O próprio aquele livro, Hábitos Atômicos, fala sobre isso, que a grande mudança acontece quando a gente muda a nossa identidade. Quando a gente faz a meta, por exemplo, eu quero perder 30 quilos até o dia 30 de junho. Quando a gente faz metas assim, o que acontece depois do dia 30? O que acontece depois que a gente bate a meta? A grande consequência, ou o que é normal, é a gente voltar aos hábitos antigos. E naquele livro fala que a grande mudança acontece quando a gente muda a nossa identidade. Que isso significa o seguinte, a partir de hoje a gente não tem meta para emagrecer ou coisa assim. Nós somos pessoas saudáveis, nós somos pessoas que buscam saúde, nós somos pessoas que buscam um equilíbrio na vida. Então, mudar a identidade tem muito mais poder e tem uma consequência muito mais a longo prazo do que uma meta específica. Então, esse tem sido nossa meta. Esse tem sido nosso novo estilo de vida. Eu acho que as metas ajudam também, Claro. né? Você ter ali um ponto de, enfim, começo e fim. Mas depois de ter conversado sobre isso com o Marcos, realmente, eu me identifico atleta. Então agora é assim, eu sou uma atleta. O que o atleta come? Que horas que o atleta acorda? O que ele treina? Quando ele vai dormir? Então, ainda estamos no processo, né? Eu ainda quero perder mais peso. Desde que quando a gente começou, em fevereiro, e a gente tá agora no final de junho, foram 22 quilos até agora. Então, sim, já ouvi a mudança é gigantesca. Nossa, eu antes tinha assim, aquela preguiça de sair, levantar, brincar com as crianças. Hoje em dia já é muito mais fácil, rápido, tô com muito mais energia, minha cabeça pensa mais rápido. Então, além de tudo, eu me sinto melhor. Eu não tinha uma foto minha no celular com as crianças, não tirava mais foto em família. Até eu lembro quando eu queria muito que você me fotografasse grávida, mas eu não tinha nem coragem. Falei, não quero colocar, como é que eu vou colocar essas fotos lindas, maravilosas da Andressa nos quadros lá, eu não tô me sentindo bem. Então... Eu não sei se você lembra, mas eu te mandei uma mensagem alguns meses atrás falando, Andressa, queria dar de presente para minha esposa um álbum de fotos de gravidez. E aí quando eu falei, amor, acabei de falar com a Andressa, vai fazer fotos lindas, ela, cancela. Falei, você vai por quê? guardar. Falou, não tô me sentindo bem, não acho que vou gostar das fotos. Me arrependo de não ter feito mesmo assim. Mas porque vamos pro final do ano, né? amiga. Vamos, No final do ano, que aí você já vai estar mais ainda no esquema. Exato. Então, hoje é isso. Então, esse é o meu estilo de vida. Eu me sinto bem, eu tiro hoje mais fotos de mim, com as crianças e tudo mais. E
E tem sido muito bom. Então, eu acho que foi isso. Começou por causa desse motivo. Não gostei. Foi por estética. Não adianta. É pra ter uma vida mais saudável. Não, eu não gostei do que eu vi. Queria mudar aquilo que eu vi. Foi realmente estética. Mas os benefícios que vieram com isso vão muito além da estética, né? Nem se compara. Vocês dormem mais cedo. A gente estava conversando sobre isso antes de começar o podcast. Eu tô dormindo mais cedo, por incrível que pareça. Amém. Eu dizia, eu sou noturna, essa palhaçada, né, que a gente tem, eu sou noturna. Você não é noturno, meu filho. Você não tá acordando e fazendo exercício, fazendo o que o seu corpo pede pra fazer, né? E eu ia contar uma experiência, mas fugiu também, Marcos. Marcos, eu tô que nem tu, ó. Aí, ó. É o horário, você falou que era 9h30, agora são quase 10. Nossa, foi embora, era uma experiência legal. Eu lembro quando foi a minha mudança de chave. Segura essa. Tô eu no Brasil. Vamos pro Brasil, amor, vamos. Aí a gente foi pra Recife. E a gente morou em Recife muitos anos, Chaga de Recife. Praia, maiô, biquíni. Não foi nem isso, não Foi chegou encontro a de esse família, ponto. encontro de família, foi pior. Foi. Não, e eu já tinha escutado algumas pessoas, nossa, Thiago, como você tá lindo. E eu falei, eu sou linda. Eu na minha cabeça, eu sozinha aqui comigo. Eu falei, ué, gente, mas eu sempre fui a linda. Mas é encontro de família, da minha família. Não, Vou elogiar quem? calma. Minha Isso família. foi antes da família. Isso enquanto a família foi um caos. Aí, Thiago, como você tá linda? Thiago, tá musculoso. Eu falei, gente, amiga, eu me senti inexistente. Invisível. Invisível. Eu falei, eu não existo? E eu sempre fui a carioca que fala muito, é divertida. A Andressa é incrível. Eu passei, deixei de ser incrível, deixei de ser tudo, né? E eu só olhando, eu falei, gente... E aí eu comecei a perceber que tava um negócio meio estranho. Aí fomos pro encontro de família. No almoço de família, no restaurante, aquela coisa normal, assim. Aí chega a tia do Thiago. Como é que foi? Ela me deu um tapinha na cara, né, amor? Ela pegou e me deu uns tapinhas assim. Qual foi a frase que eu acho que eu tô tentando... Como é que você tá? Quase assim... Quase isso daqui, me deu um tapa na cara assim e falou que eu tava acima do peso. Ai, que fofo. E ela, fofa, Bem discreta. Bem, mas Aí assim, ela falou- quase 80 anos, se brincar aqui. Eu nem... Aí ela Desculpa falou que eu nem lembro a assim, idade, mas é isso aí. nossa, mas você tá muito acima do peso, né? Eu falei, não, tia, eu não tô, não. E eu assim, né, bem carioca debochada, né? Não, tia, eu não tô, não. Aí ela, ai, amor, eu não. Ela, 80 anos, sei lá. Ela falou, não, eu vou pra academia, eu caminho, eu não sei o quê. E eu, com 43 na época, 42, eu não ia pra uma academia, eu não fazia uma caminhada, eu tava sempre cansada, sempre estressada, dormindo tarde. Eu falei assim, gente, que vergonha, né? Tomei um tapa na cara de verdade, ó, aqui, ó. Dos dois lados. Dos dois lados, assim, ó, deu tapinha na minha cara. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida, né? E aí eu voltei, eu falei pro Thiago, não, eu preciso emagrecer. Só que eu oscilava. Eu fazia exercício, parava, fazia exercício, parava. Em outubro do ano passado, eu tomei a decisão que eu não ia comer mais açúcar. Então, acho que essa é uma novidade aqui para vocês, telespectadores. Eu parei de comer açúcar. Desde outubro, a gente está em junho, daqui a pouco julho. E foi uma decisão, assim, muito, muito assertiva mesmo na minha vida. Em 6 dias no Brasil, numa outra viagem, Gica voltou e falou, mãe, engordei 5 quilos. Em 6 dias. Isso é um absurdo. E eu pensei, bom, eu sou a mãe dessa casa, sou eu que coloco comida dentro de casa, eu preciso mudar. Eu preciso mudar para que os meus filhos comam bem e se identifiquem atletas, né, amiga? Exatamente. Porque hoje eu também me identifico atleta, tá, amor? Se mandar subir um negócio, eu falo, eu vou. Chego na metade, mas eu acho que eu vou. E desde então eu tomei rédea da minha vida. E hoje eu sinto que eu tô no topo com isso. Então, de segunda a sexta eu vou à academia, bonitinho, tenho comido muito melhor, tirei o açúcar da minha vida e a tendência é só melhorar, né? Estamos no processo. Exato. Melhora o casamento, melhora o relacionamento com os filhos, melhora o relacionamento com Deus, melhora o relacionamento com você. Acho que todas as coisas vão melhorar. Até a parte financeira, trabalho, disposição, a sua autoestima. Então, é engraçado como as coisas se encaixando, como impacta em tudo. E essa parte física tem sido muito importante e é muito importante. Pra gente, a gente tem 4 filhos pequenos e eu sentia que às vezes eu não tinha energia de brincar de futebol com o Nando ou de brincar com as meninas. E elas, pai, vem brincar. Eu falava, não, vai brincar com a sua irmã. E você evitava aqueles momentos porque você está cansado, com dor de costas ou qualquer coisa do tipo. Então, é realmente importante pra gente, além da estética que acaba sendo de fora, todos os benefícios que a gente recebe disso no dia a dia é muito importante.
uma coisa que eu estava pensando quando vocês estavam falando, assim, o resultado é maravilhoso, né? Cada um, se a gente contar aqui, cada um teve um gatilho, cada um teve um start para começar uma vida diferente. Mas nem sempre o processo é fácil, né? Como você falou, amor, Bárbara, você comentou também. Você começa, você erra, até pegando o gancho do livro que o Marcos comentou, do Hábitos Atômicos, ele tem um processo de que você fala ali do... Eu até notei aqui, que você tenta, você falha, você aprende. E é um ciclo que se repete. Né? Você tenta, você falha, você aprende, e aí você começa um novo ciclo. Automaticamente você não vai mais falhar, porque você vai ter melhores resultados, até você tomar aquilo ali como um processo na sua vida, né? Eu acho que a gente tem tempo aqui para conversar demais até, e tem muito mais horas de conteúdo. Indo para uma pergunta para a gente terminar. De tudo que vocês têm vivido esses 10 anos, deve ter alguma história engraçada para contar para a gente? Um momento divertido do casamento, da vida, com os filhos, não sei. Conta para a gente, ou talvez até da transformação que vocês estão tendo, não sei. Né? Eu acho que tem sim. A gente teve um momento engraçado numa viagem, né, em família, lembra? Sim. Qual? Para Las Vegas? A gente tava, na verdade, minha família toda do Brasil veio pra cá. A gente foi passar o Ano Novo juntos, né, na Califórnia. Era um momento, assim, super especial, Disney, fogos. E aí eu tava meio que encarregada ali de todo o itinerário, onde vai parar, onde vai dormir e tudo mais, né? Eram 17 pessoas no total. E eu ali, né, tentando organizar as coisas. E eu falei assim, pessoal, olha, na volta... para vocês poderem, já tínhamos parado em Las Vegas na ida. Então eu falei, na volta, vamos parar em St. George. Tem algumas coisas legais para vocês conhecerem lá, uma cidade bem turística e tem coisas da igreja. A gente para quebrar a viagem. Mas você é uma pessoa organizada, sistemática, tudo ali pontual. Sistemática. E tua família também vai na mesma vibe ou sempre tem um artista que é assim, pô... Qualquer coisa, o que é que ele tá fazendo aqui? Mas foi programado, foi comunicado. Não, pior sempre tem isso, que eles A família vão. dela é tudo assim, faz reunião pra marcar reunião, Não, é um absurdo. É todo mundo certinho. Todo mundo na É que é mesma muito página. grande a família e eles fazem muito evento juntos. Tá, Então já sempre sempre tem calendário e ela normalmente é a secretária da família ali, sempre tá Entendi. organizando. Quando eu venho pra cá desse lado, né, eu ajudo a organizar o do lado de cá. Então, eu falei, pessoal, então a gente vai sair da Califórnia, nós vamos parar nessa cidade em St. George, né, e depois vamos pra casa. Tudo bem. A gente pegou quase 10 horas de trânsito entre Califórnia e St. George, né, à noite. Foi, assim, uma viagem terrível, bem cansativa. Quando nós chegamos em St. George, eu e o Marcos, a gente entrou numa discussão e eu falava... Nossa, amanhã vocês vão ver as montanhas, os canyons. Vai ser tão lindo, Marcos. Bárbara, a gente já passou pelos canyons. Não, Marcos, a gente ainda não passou. Já passamos. Os canyons ficam entre Califórnia e St. George. E a gente não concordava. Então a gente, né, não concordou. Era Fomos noite, dormir não ali. dava pra ver, né? Os dois têm personalidade forte, os dois são o irmão mais velho, a gente sempre concorda em quase tudo, né? Fala. O dia passou, dia seguinte, amanhecemos, eu tinha que sair primeiro. Pela primeira vez, nós não compartilhamos a localização uns com os outros. Estávamos em 3 carros, eram 17 pessoas. Eu falei, galera, eu vou na frente, porque eu tenho que pegar a minha cachorra, tá na casa de não sei quem. Eu já vou organizando a casa pra vocês chegarem. Espero vocês lá em casa. E fui embora. Coloquei endereço de GPS e fui embora. É uma viagem curta, né? St. St. George pra cá, 3 horas. 3 horas. No máximo 3 horas, né? E aí, tudo bem, viagem vai. Não, o Marcos me liga. Ela saiu 20 minutos antes, não foi tanto tempo, foi pouca coisa. Foi pouca coisa. Marcos me liga em determinado ponto da viagem. Amor, e aí, você tá dirigindo com cuidado? Porque, né, tá nevando tanto, tá uma tempestade de neve, deu. Aqui tá só solzão. Que neve, Marcos? Tá um sol do caramba ali. Como assim tá Aí sol? eu escutei isso, eu pensei que ela tava brincando comigo, porque literalmente tava tempestade de neve, e eu preocupado, falei, amor, você tá indo com cuidado? Ela, não, tá um solzão. Ai, gente. E eu achando aquela brincadeira. Aí no fundo eu falo, bah, te conhecendo você pegou o caminho errado e foi pra Las Vegas. Resumindo, quando eu falo isso, ela começa a gritar, não, 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 e desliga. Pi, 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 pi. Eu, putz, na minha cabeça, ela tinha batido o carro na neve, porque quem dirige aqui na neve sabe que você escorrega e tudo mais.
Mas não, ela começou a gritar ai, 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 por outro motivo. Eu avistei lá de longe o hotel que a gente ficou em Las Vegas. E era um hotel Que super... era o Strat, que é aquele altão. Ai, eu Ela só... descobriu que chegou em Las Vegas quando chegou em Las Vegas. Então, o quê? De St. George até Las Vegas deu, sei lá... Não, 2 horas. Com horas, o é. bendito do trânsito que a gente pegou, porque tava tudo em construção, tem que lembrar que era final de ano. Já tinha levado umas 4 horas, mais ou menos. E aí, eu comecei a chorar, não sei. Aí eu liguei pro Marcos, eu tô em Las Vegas, eu peguei o caminho errado. E a gente tinha um jogo em Salt Lake naquela noite, meu tio que tava no carro dele, super paciente, falou, bom, para, respira, faz o retorno e vai. Tipo, não tem o que fazer. Simples assim. Ela pegou todo Ai, o trânsito nossa, de aí- novo. Não, e o mais engraçado de tudo é porque quando eu tava indo de St. George até a Califórnia, eu tava... Toma, Marcos, olha os canyons aí. Falei que os canyons eram entre St. George e... Quase pegando o celular, filmando. Olha, Marcos, toma. filmei, aqui, ó, ela te filmou. falou. Mandei Pior pra que minha ela tia, pega o filmou. celular e filma pra provar pro Marcos que eu tava certa. Olha lá os canyons, a gente Toda passou... errada. Marrenta, pô, assim, ó. Uma renda. Só Não, sei mas que o 10 problema é que horas tem o depois- vídeo, tem tudo, e foi isso mesmo. 10 horas depois eu cheguei em casa contrariada dos canyons, realmente ele tava certo. Foi assim, uma dor de cabeça, mas deu tudo certo Porque era- no final. Fomos, fui Ela- direto pro jogo. O jogo era tipo 10 da noite, a gente saiu, era 8 da manhã. Ai. Então, nós que fomos pro caminho certo, a gente chegou em casa, a gente almoçou, a gente passeou, Descansou. descansou, dormiu e a gente foi pro jogo. Ela conseguiu chegar no comecinho do jogo, o jogo já tinha começado e ela foi Mas direto pro jogo direto. morta, exausta. Ela dirigiu. Resumindo, a gente dormiu em St. George para economizar, para não cansar, para dirigir só 3 horinhas. Ela conseguiu dirigir 15 horas naquele dia. Ai, O que não. foi mais difícil, Bárbara? Foi- Foi admitir que o Marcos estava certo por causa dos canyons ou dirigir de volta? Ai, acho que dirigi de volta. Eu droga. Mas, ai, gente. Essa ficou pra vida inteira. Não, eu ficou falei pra pra ela, eu falei, vida. olha, pelo menos a história vai ser engraçada um dia, a gente pode compartilhar. E tá Não, aí e- o motivo. A minha, e eu falei na hora que eu vi isso, eu falei, ai não, de novo não. Aí a minha tia que tava no carro, como assim de novo? Você já fez isso antes? Eu falei, olha, eu o tempo todo, eu coloco às vezes endereço no GPS, eu só sigo, eu não percebo. Eu morava em Provo, né, e eu tinha que ir pra faculdade lá em Salt Lake. E aí quando eu mudei pra Salt Lake, a faculdade tava quase ali do lado, eu dirigi até Provo. E eu percebia quando eu já tava, tipo, quase chegando em Provo, sabe? Que eu tava em Provo e não em Salt Lake. Então, assim, eu sempre fui muito, sei lá, eu dirigindo, ouvindo música, meio desligado. Então eu falei, não, de A novo Bárbara não. e GPS não se dão bem. Nosso Nossa. lua de mel na Califórnia. Eu falei, Bárbara, põe aí pra gente ir pra praia. Ela foi lá e colocou. Eu Praia, cheguei- California Beach, pronto. Eu chegamos, cheguei né? literalmente em downtown de Los Angeles, lá, Ocean Beach, não sei o quê. Eu falei, o que foi isso daqui? Ela, não, eu coloquei Ocean, apareceu isso. Eu falei, Uma lojinha. Bárbara, você não viu? Era uma loja de prancha. Parabéns. No Amor, meio toda da cidade. Eu vez- falei, bom, agora... Ainda Falei, bem que olha o era lua de GPS, olha ali. Ela, Ainda tava tudo, né, romântico, encanto, não levei encanto. bronca, Aí tá tá. tudo certo. Aí Amor, não toda levou vez que você bronca, pegar não. carona com a Bárbara, a gente vai acompanhar a localização agora. Totalmente. Totalmente. Não, eu vou com a Bárbara, peraí, amor. Compartilha a localização aí pra saber se tá indo mesmo. Se eu realmente tô chegando... Não, é... Eu achei que você era ruim com o GPS, amor. Não, amor, é só desde Você quando ele é manda muito entrar à direita, bom. eu entro à esquerda. Só isso. Eu meu amigo. Mas Encontrou o alguém, destino é Caio. aquele. Não, amiga, não muda a rota. Eu só erro a curva. Calma aí. Não, eu vou É, parar amor. lá no Alasca ou qualquer dia sem perceber, viu? Que eu peguei Ai, o caminho Bárbara. errado. Não, sério. Nossa, Muito bom, sensacional. muito bom. Sensacional, amiga. Não, Essa foi bem ruim, amiga. não, foi bem ruim. Não, realmente ficou pra história. Ai, meu pai, é isso. Que Muito bom, bate-papo obrigado. bom. Obrigado demais por estar aqui. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado também. Acho que teve muito conhecimento aqui, muitas experiências de vocês. Foi maravilhoso. Gostei muito. obrigada. Não, obrigado a vocês pelo convite. Foi um Obrigada. prazer pra gente estar aqui e compartilhar nossa história. Foi muito especial. Obrigado mesmo. viu? Vamos vir outras vezes, viu? certeza. Vamos, nós 4, estar aqui outras vezes para falar de outros assuntos. Com certeza. Falar Bora. dessa
dessa rotina maluca de adolescente aqui, né? De jogo, de futebol, que a gente não tem isso no Brasil, né? Nossa. E a galera gosta de ouvir isso. Obrigada, Não. gente. A gente Muito fala obrigada. assim. Manda um beijo pras minhas best friends. Ela, nossa, quando eu falei que eu vim aqui, ela, a gente vai na casa das minhas best friends. Eu falei, É. a gente combina de você. Eu sinto conhece muita lá. saudade delas. Oh. Todo domingo na aula, né? A gente Ai, sentadinha umas pertinho, fofas. elas são muito fofas. Obrigada. Obrigada. amiga. Vamos voltar pra casa agora? Bora. Gente, um beijo. Até mais, tchau, tchau.